Entrevista do dia. Sábado, você sabe, a gente não tem café com política, mas claro, tem uma boa entrevista para falar a respeito de assuntos que chamam a atenção da sociedade. Diante da pandemia, a vulnerabilidade das crianças tem aumentado de maneira muito preocupante. Com o isolamento social, destaque para o aumento de violações de direitos que também atingem crianças e adolescentes, tais como maus tratos, abuso e exploração sexual, inclusive a que ocorre por meio de aliciamento digital para fins de disseminação do material sexual. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com a psicóloga da Colmeia, Centro de Educação e Profissão, Patrícia Viegas. Patrícia, bom dia, bem-vinda aqui à Rádio Super, é um prazer ouvi-la. Bom dia, é um prazer estar aqui também. Ô Patrícia, para a gente começar esse bate-papo, né? Nessa introdução aqui que fizemos, nós comentávamos do fato das crianças estarem mais vulneráveis nesse momento de pandemia e claro, essa vulnerabilidade toda, ela nos preocupa muito. Nessa semana a gente teve, por exemplo, com muito destaque, que chocou a todos nós, por exemplo, o caso daquela menina de 10 anos que precisou passar por um aborto. Afinal de contas, com 10 anos ela estava grávida de mais de 5 meses. E nós sabemos que essa é uma realidade de muitas crianças e de muitos adolescentes no Brasil. Então, a primeira pergunta que eu te faço, antes da gente falar da vulnerabilidade em si, é de que tipo de traumas podem ser criados, podem haver em crianças e adolescentes que passam por esse tipo de experiência, como, por exemplo, passou essa menina de 10 anos que foi noticiada em todo o Brasil? É interessante porque eu atendo também adultos e eles também trazem esse histórico, né? A gente fala que é uma epidemia secreta. Muitas pessoas passaram por abuso e a gente não tem muita notícia disso. Então, o trauma que fica é uma dificuldade de relacionamento. Tanto na questão sexual, que fica bem mais difícil, quanto no próprio relacionamento, no contato com amigos, no contato com a família. E ainda uma angústia, uma possibilidade de uma depressão. Cada pessoa vai experienciar esse fato de uma determinada forma. Então, a gente não tem exatamente o que pode acontecer com aquele adulto que sofreu aquele abuso. Mas os caminhos normalmente têm sido esses, né? Dificuldades de relacionamento, e aí vai a questão também do não merecimento. Ele se considera errado, ele não tem essa informação e essa notícia e essa sensação, que é a principal, de que foi o adulto o causador, que ele que foi o errado. A criança, ela se considera errada. Ela acredita que isso aconteceu com ela por alguma coisa que ela fez. Então, ele vai crescer um adulto e com esse erro, com essa possibilidade de que as coisas que ele faz não são certas, não são adequadas. Então, fica aquele adulto meio adulterado. Ele cresce em um determinado nível e uma outra parte fica infantilizada dentro dele. Porque ele acredita que, piamente, né, que ele é o causador das dificuldades que acontecem na vida dele. E essa é uma distorção certamente muito séria, né, Patrícia? E diante desse cenário que está apontado por você, é por isso que as crianças, por exemplo, falam muito pouco sobre isso, é por essa crença de que estão erradas, de que elas que são as erradas, é por isso que essas coisas ficam às vezes escondidas por anos, quantas e quantas vezes, só depois de muitos anos e depois de muita terapia que as pessoas conseguem falar sobre isso. Tem ligação uma coisa com a outra? Tem sim, tem muita ligação, é exatamente por isso, né? Porque como elas acreditam que foram elas as causadoras, então elas assim não têm o porquê contar. A gente percebe uma mudança no comportamento, isso é claro e evidente, né? A primeira coisa que acontece é a mudança nesse comportamento. Então elas começam a ficar mais reclusas, aquela pessoa que elas tinham tanto contato, porque os abusadores, eles inicialmente começam a aliciar mesmo as crianças. Então, eles oferecem coisas, oferecem bala e fazem de tudo para a criança ficar perto deles. Então, a criança se torna um grande amigo. E aí, depois de um certo tempo, quando isso vem a acontecer, a criança afasta, a criança fecha, a criança se deprime. Então, ela não fala verbalmente o que aconteceu, até porque ela nem sabe o que aconteceu.
como é importante, né, uma instrução da criança a respeito desse fato, né, da mãe ou do pai instruir o que pode, o que não pode, se alguém estranho ou se alguém mesmo da família, pedir para pegar aqui, pegar ali, o que você pode fazer. Então, não há uma conversa dessa no seio familiar. E por isso as crianças, elas são muito vulneráveis, elas não estão preparadas. Até o adolescente ainda não está preparado, porque ele vai acreditando que aquilo ali faz parte também e que deve ser normal, e por isso eles não contam, eles não expressam isso. Para você ter ideia, na terapia, quando esses adultos já chegam, isso já passou, já tem um tempo, eles levam muitas sessões até falar sobre esse fato. Então é algo que assim que a pessoa fica muito desconfortável com isso. Ela realmente acredita que ela que causou, ela que fez alguma coisa errada. A gente está conversando com a psicóloga da Colmeia, Centro de Educação e Profissão, Patrícia Viegas, falando da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, sobretudo nesse momento de pandemia. E aí, falando especificamente da pandemia, Patrícia, nós temos um cenário hoje que é muito atípico, né? As pessoas estão passando mais tempo dentro de casa em função do isolamento social, as pessoas estão passando mais tempo diante, por exemplo, do computador. Basta a gente pensar que nesta semana, aqui em Belo Horizonte também, a gente teve aquele caso da barragem Santa Lúcia, do menino que se revoltou quando os pais chamaram a atenção porque estava passando muito tempo na frente do computador e acabou caindo da janela do quarto andar do apartamento. E é uma situação muito sintomática do quanto as pessoas, e crianças e adolescentes em especial, estão passando tempo diante das ferramentas tecnológicas. Já há na modernidade que a gente vive, uma superexposição das crianças a esses equipamentos, e é evidente que na pandemia isso se solidificou, isso se ampliou. E aí eu te pergunto, qual é o limite do saudável para essa exposição? Quais são os perigos aos quais as crianças e adolescentes estão expostos? E para além, é uma pergunta longa, né? Mas para além, qual é a postura que pais e responsáveis devem ter quando notam, por exemplo, que está havendo excesso ou que tem alguma coisa estranha acontecendo? Ok. Então vamos começar assim, qual que é o limite que é considerado adequado, tá? Eles consideram assim de 2 a 3 horas frente ao computador. Mas qual que é a questão maior que está envolvida nisso? Primeiro a gente tem, assim como o vício, qualquer tipo de vício, né? A gente pega vício com drogas, com computador seria uma compulsão alimentar seria outro. Então, qualquer vício, ele vem para preencher um vazio. E a gente precisa entender como é que estão essas relações na família. Porque quando o adolescente ou mesmo a criança, ele entra para um comportamento vicioso, há alguma coisa aí para ser vista. E normalmente não há uma conversa. Os pais não perguntam muito como é que está, o que está sentindo, como é que está para ele. E não tem aqueles momentos que antigamente tinha, né? De jogos, de a família se reunir, vamos brincar. E não tem, porque os pais estão ocupados. Então, os pais extremamente estressados, eles têm que dar conta do trabalho hoje, que está muito também no home office, tem que dar conta das crianças, tem que dar conta do estudo das crianças, porque elas também estão no home office, e os pais precisam acompanhar na maior parte das vezes, principalmente quando a criança é menorzinha, eles têm que estar ali do lado. Então fica uma carga estressante com o pai, e quando a criança vai para o computador é como se fosse um alívio, né? Que bom, tá ocupado ali, e aí eu posso fazer minhas coisas daqui. E até não interfere no próprio home office. Então, é uma questão de uma conversa mesmo entre ambas as partes, né? De um olhar diferente, de um olhar mais emocional, de acompanhar como é que está aquela criança, como é que está aquele adolescente, se aquilo ali, se o comportamento que ele está tendo é uma fuga, porque normalmente a realidade é tão difícil que a gente escolhe o jogo, a gente escolhe qualquer coisa como uma fuga para aquela realidade. Essas crianças são as crianças que têm uma maior dificuldade de encarar as coisas como são. Então, elas rebelam muito, né? Elas não querem que as coisas sejam daquele jeito.
Elas querem que a professora seja outra, que o estudo seja diferente, de preferência que elas nem precisassem estudar. Então, é algo que a gente vai ter que ir adaptando e ensinando a criança a aceitar a realidade como ela é. Porque depois, quando ela se torna adulta, ela fica o tempo inteiro brigando com essa realidade. Eu tenho muitos clientes assim, eles brigam muito com essa realidade. E aí fica difícil, porque assim, a realidade não muda, nós não temos esse poder de mudar o que está fora de nós. Mal a gente consegue mudar o que está dentro. E é muito difícil mudar o dentro. Imagina o fora. Então, ficam pessoas e adultos com uma dificuldade e uma desadaptação daquele real. E uma rebeldia fora de época. Então, eles ficam, assim, por muito tempo adolescentes e ficam rebeldes. Não querem aceitar, não querem usar isso, não querem essa postura da sociedade. Então, é na infância que a gente começa esse treino, né, de mostrar que aquilo ali é o que é, e algumas coisas têm que ser, e algumas coisas a gente negocia, né? Nem tudo a gente negocia. Então tem que entender que regras não são negociáveis, mas outras coisas são. E aí os pais precisam estar muito presentes, que é a maior dificuldade. A gente não está encontrando mais possibilidade dos pais estarem presentes nessa educação, nessa conversa, nesse sentar, olhar no olho e até entender assim, meu filho hoje não está bem, tem alguma coisa acontecendo, porque eles não estão tendo tempo de olhar. Então é mais ou menos isso que vem acontecendo. Faltou alguma pergunta? São dicas valiosíssimas para os pais que estão nos ouvindo. Eu que sou pai recentemente, viu, Patrícia? Meu filho acabou de fazer 5 meses. As dicas são muito valiosas, pensando que o tempo passa muito rápido. Eu estou vivenciando isso e que eles crescem numa velocidade absolutamente assustadora. A gente conversou com a psicóloga da Colmeia, Centro de Educação e Profissão, Patrícia Viegas. Ô Patrícia, tô vendo aí no fundo de onde você tá dando essa entrevista pra gente, a Patrícia tá falando, claro, à distância com a gente, que você tem atividade em redes sociais, né? Então, para quem ficou interessado em conhecer também e quer fazer contato com você por meio das redes sociais, dá o seu Facebook, seu Instagram aí para quem tá nos acompanhando, por gentileza. Então, eu sou terceirizada da Colmeia, né? Eu trabalho lá remotamente. O meu Facebook e o meu Instagram é Viegas Consultoria. Eu trabalho tanto com pessoas individualmente na terapia, quanto dentro de empresas, né? Trabalhando essa questão da criança interior no adulto. Então, aquele adulto que se formou e que ele está adulterado e que tem alguma questão, eu também entro dentro das empresas trabalhando essa questão da equipe, do amadurecimento emocional. Muito bem, Patrícia Viegas, muito obrigado, sucesso para você e bom trabalho, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Até a próxima.